Imagine um mapa desenhado há mais de 500 anos que mostra continentes antes mesmo de serem oficialmente descobertos, e com detalhes que desafiam a ciência da época. Seria magia? Ou uma prova de conhecimentos perdidos que a história oficial insiste em ignorar? Hoje, vamos mergulhar em um dos maiores enigmas cartográficos de todos os tempos: o mapa de Piri Reis. Uma relíquia que não apenas retrata a costa brasileira com uma precisão assombrosa, mas também, e de forma ainda mais intrigante, a Antártida sem gelo. Sim, você ouviu direito. Um mapa do século XVI, revelando um continente polar como ele era há milhões de anos. Nosso protagonista nesta fascinante jornada é Piri Reis, um nome que talvez não soe familiar para muitos, mas que ressoa com grande importância nos anais da história otomana. Ahmed Muhyiddin Piri, conhecido como Piri Reis, foi um almirante, cartógrafo e explorador turco que viveu entre os séculos XV e XVI. Sua vida foi dedicada aos mares e ao conhecimento. Ele navegou por grande parte do Mediterrâneo, participou de inúmeras batalhas navais e, mais importante para a nossa história, dedicou-se apaixonadamente à cartografia. Piri Reis não era apenas um homem de guerra, era um erudito, um colecionador de informações, que se tornou uma figura central no Império Otomano, um império então no auge de seu poder e influência. Ele compilava seus próprios mapas e escrevia tratados sobre navegação, tornando-se uma autoridade incontestável em seu tempo. A descoberta do seu mapa mais famoso, no entanto, é quase tão surpreendente quanto o próprio conteúdo. Em 1929, um grupo de historiadores trabalhava na catalogação de artefatos esquecidos no Palácio de Topkapi, em Istambul, a antiga residência dos sultões otomanos. Entre pilhas de documentos e objetos empoeirados, eles se depararam com um pergaminho de pele de gazela, meticulosamente desenhado. Era um fragmento de um mapa mundi. O choque inicial e a incredulidade foram instantâneos. Como poderia um mapa do século XVI, assinado por Piri Reis, mostrar detalhes geográficos que só seriam descobertos séculos depois? Este mapa, ou o fragmento que sobreviveu, representa uma parte significativa do mundo conhecido e desconhecido para a época. Ele exibe a costa ocidental da África, a costa oriental da América do Sul e, o mais enigmático, uma massa de terra ao sul que, para muitos, é inconfundivelmente a Antártida. A precisão da costa brasileira é um dos primeiros mistérios a saltar aos olhos. Como um cartógrafo do século XVI, sem satélites ou tecnologia moderna, conseguiu mapear a costa de um continente recém-descoberto com tal exatidão. As projeções e os detalhes se alinham de maneira impressionante com mapas modernos, mas o verdadeiro quebra-cabeça reside na representação da Antártida. Não apenas ela está presente no mapa, mas é mostrada sem sua característica camada de gelo. A Antártida, como a conhecemos hoje, é um continente coberto por uma espessa calota polar. Geologicamente, a última vez que a Antártida esteve livre de gelo foi há milhões de anos. Como Piri Reis poderia ter acesso a tal informação? O contexto da época torna tudo ainda mais intrigante. No século XVI, a navegação era uma arte perigosa e imprecisa. A determinação da longitude era um desafio quase intransponível, e os mapas eram frequentemente distorcidos por falta de dados confiáveis. As limitações tecnológicas eram imensas, e é aqui que a pergunta central se impõe. Como Piri Reis obteve informações tão avançadas? A fonte de seu conhecimento é o cerne deste mistério. Seriam suas próprias explorações, ou ele teve acesso a conhecimentos de civilizações muito mais antigas, com capacidades de mapeamento que superavam em muito as de sua era? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A chave para desvendar o mistério do mapa de Piri Reis e a questão de como ele obteve informações tão avançadas reside nas suas próprias anotações. O almirante não era um autor silencioso. Ele deixou margens repletas de comentários, que, mais do que simples observações, são um roteiro para a compreensão de sua obra. Nessas anotações, Piri Reis afirma categoricamente ter compilado seu mapa a partir de fontes muito mais antigas. Ele menciona ter utilizado 20 mapas antigos e 8 mapas do mundo, alguns deles datando do tempo de Alexandre, o Grande. Entre essas fontes, ele cita um mapa desenhado por Cristóvão Colombo, mas também faz referência a mapas de origens ainda mais remotas, insinuando a existência de um conhecimento cartográfico que transcende as civilizações conhecidas de sua era. Essa menção a mapas antigos é crucial. Se Piri Reis não descobriu a Antártida ou a costa brasileira por si mesmo, mas sim copiou essas informações de fontes pré-existentes, então o foco da investigação muda. Quem foram os criadores originais desses mapas? A Antártida sem gelo é o ponto mais intrigante. A geologia nos diz que a Antártida esteve livre de sua vasta calota polar há milhões de anos.
A última vez que porções substanciais do continente foram expostas, permitindo o crescimento de vegetação e a formação de rios e montanhas visíveis, foi antes da última era do gelo, há pelo menos 15 milhões de anos. E de forma mais significativa, há cerca de 30 a 35 milhões de anos. A teoria da Antártida subglacial é corroborada por evidências geológicas que revelam a complexidade de sua topografia oculta. Existem cadeias de montanhas, vales profundos e até lagos subglaciais, como o Lago Vostok, que testemunham a existência de um continente vibrante sob o gelo. Se Piri Reis copiou um mapa que retratava a Antártida sem gelo, as fontes originais teriam que vir de uma civilização com a capacidade de mapear o continente, em um passado geológico extremamente distante, implicando uma tecnologia de mapeamento que, para nossa compreensão atual, seria impossível para qualquer cultura humana conhecida daquela época. A precisão da costa brasileira no mapa de Piri Reis também desafia o ceticismo científico. Comparado a mapas modernos, o litoral é representado com uma exatidão que só seria alcançada séculos depois. O grande desafio cartográfico do século XVI era a determinação da longitude. Enquanto a latitude podia ser calculada com relativa facilidade pela posição das estrelas, a longitude exigia cronômetros precisos, que só seriam inventados no século XVIII, como Piri Reis ou suas fontes. Superaram essa limitação? Uma teoria sugere que o mapa pode ter sido baseado em um sistema de projeção equidistante, uma técnica complexa que permite representar distâncias precisas a partir de um ponto central. Isso indicaria um conhecimento de geometria e trigonometria extremamente avançado, muito além do que era amplamente dominado no século XVI. Além disso, o mapa apresenta outras anomalias menos faladas, como a representação de ilhas que não existem mais ou que mudaram drasticamente de forma ao longo do tempo. Esses detalhes reforçam a ideia de que as fontes de Piri Reis não eram meras especulações, mas sim observações precisas de um passado geográfico diferente. Diante de tais evidências, surgem teorias alternativas que desafiam o paradigma histórico. Poderiam essas fontes antigas ter vindo de civilizações perdidas, como a lendária Atlântida, que possuíam tecnologias e conhecimentos muito superiores aos que imaginamos? Ou talvez Piri Reis teve acesso a registros de exploradores pré-colombianos avançados que mapearam o mundo de forma extensiva. Embora o ceticismo científico tente refutar essas ideias como meras coincidências ou erros de interpretação, a consistência e a precisão de certas características do mapa tornam essa explicação cada vez menos provável. A possibilidade de que esses mapas antigos tenham sido preservados e copiados ao longo dos séculos nos leva a pensar em locais como a famosa Biblioteca de Alexandria, um ponto de convergência de todo um conhecimento antigo. Não é implausível que documentos cartográficos de civilizações com um saber esquecido tenham sobrevivido, sendo copiados e retransmitidos através de gerações de escribas e estudiosos, até chegarem às mãos de Piri Reis, o almirante, em sua busca incansável por conhecimento. Teria sido o elo final de uma corrente milenar de transmissão de informações. As reações da comunidade científica ao mapa de Piri Reis, desde sua redescoberta em 1929, têm sido tão complexas e multifacetadas quanto o próprio documento. De um lado, encontramos os céticos, que veem as anomalias como meras coincidências, erros de interpretação, ou, na melhor das hipóteses, como o resultado de uma compilação fortuita de informações imprecisas. Para eles, a ideia de civilizações antigas com tecnologia de mapeamento avançada, ou de um conhecimento geográfico pré-histórico, é uma afronta ao paradigma histórico estabelecido, que pressupõe um desenvolvimento gradual e linear do conhecimento humano. A relutância em aceitar evidências que desafiam essa visão é uma característica persistente em qualquer campo do saber. No entanto, há também os defensores da teoria do conhecimento antigo, que veem no mapa de Piri Reis uma chave para desvendar mistérios maiores sobre a história da cartografia e do conhecimento. Para esses pesquisadores, o mapa não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma prova tangível de que civilizações anteriores à nossa possuíam um entendimento do mundo muito mais sofisticado do que se imagina. Eles apontam para a consistência das representações geográficas, a precisão da costa brasileira e, acima de tudo, a enigmática Antártida sem gelo, como evidências que não podem ser simplesmente descartadas como acasos. O mapa de Piri Reis nos força a questionar tudo o que acreditamos saber sobre o passado. Ele abre uma janela para a possibilidade de que grandes bibliotecas de conhecimento, como a de Alexandria, continham informações que hoje consideramos impossíveis para a época. Ele sugere que Piri Reis, o almirante otomano e compilador, foi apenas um guardião de um legado muito mais antigo e profundo. E o que isso significa para nós hoje? Quantas outras descobertas históricas podem estar esperando para serem reveladas, escondidas em documentos antigos ou sob camadas de gelo e areia?
O mapa de Piri Reis é um convite à curiosidade, um chamado ao pensamento crítico. Ele nos lembra que a história não é uma narrativa estática e imutável, mas um campo em constante evolução, onde novas evidências podem surgir a qualquer momento para reescrever capítulos inteiros. A pesquisa em torno do mapa de Piri Reis continua. Novas tecnologias de análise de imagem e datação de materiais podem, no futuro, revelar mais segredos sobre sua composição e suas fontes. A cada nova descoberta arqueológica ou geológica, o contexto para interpretar o mapa se expande e a linha entre mito e história se torna cada vez mais tênue. O que Piri Reis realmente viu em seus mapas antigos? Que civilizações os desenharam? E o que mais eles sabiam que foi perdido para a história? O mapa de Piri Reis não é apenas um pedaço de papel antigo. É um convite para reavaliar o que sabemos sobre a história da humanidade e a capacidade de civilizações passadas. Ele desafia o ceticismo científico e nos provoca a imaginar um mundo onde o conhecimento era transmitido de formas que ainda não compreendemos totalmente. Ele nos faz perguntar: o que mais está lá fora esperando para ser redescoberto? O almirante Piri Reis, em sua busca incansável por compilar o conhecimento de seu tempo e do passado, nos deixou um legado que transcende sua própria época. Ele nos legou um mistério que continua a intrigar e a inspirar. Um fragmento de um quebra-cabeça muito maior. O que você acha? Será que o almirante Piri Reis nos deixou uma janela para um passado esquecido, uma prova de civilizações com conhecimentos extraordinários? Compartilhe sua opinião nos comentários e junte-se a nós nesta jornada de descoberta e reavaliação da história.